Amém? Vamos iniciar com uma oração que o próprio Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para sempre. Amém? Então vamos orar, começar. Segura na mão do teu cônjuge nessa noite. Fala para ele nessa noite: meu amor, você está linda, você está lindo. Diga para ele assim: eu te amo. Será que você falou para ele hoje que não venha ser só aqui, vai vencer em casa? Amém, amados? Porque é em casa que a gente tem que se amar, para que os nossos filhos, eles vejam, né, e eles cresçam, e eles entendam, né, o prazer de ter um pai, de ter uma mãe, de ter uma família. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, te apresento, Senhor, esses casais que chegaram aqui, Pai. Meu Deus, que Tu venha abençoar, em nome de Jesus, Pai, seu casamento, Pai. Abençoar, meu Deus, o seu lar, Senhor, meu Deus. Abençoar a sua casa, Pai, em nome de Jesus. Que o seu lar, meu Pai, a sua casa venha ser, meu Deus, a casa, a presença de Deus venha estar, Senhor, no casamento, Pai. E se há falta de amor, Senhor, que Tu venha colocar amor novamente, Pai, um pelo outro, Pai. Mas que não venha haver separação, não venha haver desunião, contenda, Pai, discórdia, Senhor, meu Deus. Porque se haver uma casa, Pai, em discordância, Pai, não tem, Senhor, como um casal prosperar, Pai. Não tem como uma casa, Pai, ser unida, ser um casal ser desunido, Pai. Mas que nessa noite o Senhor venha colocar união, Senhor, em nome de Jesus, um pelo outro, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E que o Senhor venha nessa noite, Pai, trazer, Senhor, aquele, meu Deus, entusiasmo, Pai, que nós tinham, Pai, antigamente, como namorávamos, Pai. Tinha aquele prazer de receber, aquele prazer de quando ia se encontrar, Pai. Que venha, meu Deus, voltar, Senhor, ao primeiro amor, Pai, em nome de Jesus. E que não perca o primeiro amor, Senhor, meu Deus. Assim, Pai, como Tu ama a igreja, Pai, coloca, Jesus, o amor do homem pela esposa, Pai, o amor verdadeiro, o amor que protege, Pai, o amor que respeita, Pai, o amor, Senhor, meu Deus, ágape, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E assim nós cremos, Pai, e que nessa noite, Pai, venha fazer este culto, um momento, um encontro, Pai, onde eles venham, meu Deus, se sentir aqui, meu Pai, amparado, se sentir aqui amado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Venha ser um encontro, Pai, verdadeiramente, Pai, onde Tu venha falar, Senhor, o coração de cada homem e de cada mulher, Pai. E assim nós cremos, Pai, em nome de Jesus. Aplauda Jesus Cristo, queridos. Vamos adorar o Senhor nessa noite? Louvor por completo aqui. Feche seus olhos, amém? As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu entrar. Você é a noiva de Cristo. É
só bater que eu vou abrir. Entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. E as lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir. Entrar. É só bater que eu entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Que era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus Cristo. Aplauda Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui o nosso pastor Marcelo e a pastora Ocineia. Vai dar a palavra inicial em nome de Jesus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, amém? É com muita honra, com muito carinho que nós estamos aqui. Isso é um investimento, gente. É um
investimento no teu relacionamento, é um investimento na tua família, é um investimento na tua vida, né, no teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido. E tudo requer um pouco de renúncia. Toda vez quando eu para casamentos aqui nessa igreja, e alguns estão aqui, né, que a gente celebrou o casamento deles, e eu costumo dizer que casamento não é para você ser feliz, casamento é para você fazer o outro feliz. Então requer um pouco de renúncia. Não tem como eu querer casar e ser feliz. Não, eu vou ser feliz e o outro ser obrigado a te fazer feliz. Mas tudo na nossa vida é uma via de mão dupla. Eu só posso receber se eu dar. E a gente dá o que a gente tem. A gente não pode dar coice, patada e querer receber carinho, querer receber amor. Então a gente tem que dar amor, a gente tem que dar atenção, a gente tem que ser companheiro para poder receber também esse mesmo investimento em troca. E eu separei uma passagem bíblica bastante conhecida, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 12. É um casal que eles recebem uma ordenança de Deus e eles saem do comodismo, saem do abrigo paternal, do abrigo familiar, para viver a história deles, da família deles. E hoje é um casal conhecido como o pai da fé, que é Abraão. Gênesis capítulo 2 narra a partir do versículo 1, dizendo: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aqui Deus, ele dá uma ordenança para Abraão: Abraão, meu filho, sai da terra do teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. A primeira ordem de Deus é sair da terra do pai dele, sair da parentela, ou seja, sair do comodismo. Por quê? Porque na casa do pai, ele poderia até não trabalhar, mas ele tinha comida, ele tinha cama, ele tinha conforto, ele tinha regalias, ele tinha favorecimento, ele tinha coisas que muitas das vezes que essas coisas vêm para a nossa vida e nos deixa no comodismo. Ah, tanto faz eu fazer ou não, vai ter. Tanto faz se eu ir trabalhar ou não, eu estou na casa do meu pai, o meu pai vai botar. A minha mãe vai lavar a roupa, a minha mãe, né, vai fazer a comida, tanto faz, porque eu sou filho dela, eu sou filho dele, né? Só que Deus, ele não quer nos ver no comodismo. Por quê? Porque o comodismo faz com que a gente fique estagnado, parado, e não avança, não progride, não conquista. Por quê? Porque está no comodismo, está ali, cômodo, naquele momento, naquela situação. Por quê? Porque tem tudo ali. A casa do pai não falta nada. Só que Deus, ele quer tirar a gente do comodismo para quê? Para viver o extraordinário, para viver o sobrenatural, para viver as bênçãos, as maravilhas, as promessas que ele tem sobre a nossa vida, assim como ele prometeu para Abraão. A primeira ordenança: sai desse teu comodismo, sai dessa tua dependência, pega a tua mulher, porque ela é tua, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não diz, vai para a terra tal, e
muitas das vezes na nossa vida é dessa forma. A gente só vai aprender na caminhada. A gente só vai adquirir experiência, maturidade na caminhada. Quantos de nós, quando começou um relacionamento, um casamento, mal a gente conhecia o gosto do outro, né? E a gente foi aprendendo o quê? Com o tempo, a respeitar, a conhecer, a saber até mesmo de longe, está chegando, mas a gente só no olhar, a gente sabe quando a pessoa está chateada, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está alegre. E quem que faz isso? Como é que faz isso? É a experiência na caminhada, não é no começo. No começo você comete algumas gafes, chega rindo e a mulher está rindo, sei de quê? Eu estou aqui por aqui, tu chega rindo? Eu sou alguma palhaça por acaso? Né? Então quando a gente, na caminhada, a gente adquire essa experiência, essa maturidade. E é isso que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Porque no caminho Abraão e Sara, que era Saraí, eles vão adquirindo experiência, vão adquirindo maturidade, vão, conquistando lugares, vão conhecendo também um ao outro. E vai aumentando também a fé deles e a dependência de Deus, e eles estão aprendendo a conquistar aquilo que Deus prometeu para a vida deles. E isso só acontece quando a gente sai do comodismo, quando a gente pega a pessoa que Deus colocou para caminhar do nosso lado e dizer para ela: filha, nós vamos passar luta, nós vamos passar dificuldade, não vai ser mar de rosa, mas tu está comigo? Se tu estiver comigo, nós vamos passar. Porque isso é casamento, como eu falei no começo, é renúncia, é fazer o outro feliz, para poder eu também receber também o amor, o carinho em troca também. O casamento não é quando tudo vai bem, é beijo, é abraço, eu te amo, tu me ama, mas aí quando algo dá errado, quando fica desempregado, quando fica enfermo, aí larga, abandona? Não, é até o fim, porque os dois serão uma só carne. Eu vou repetir de novo para sair um glória a Deus da tua boca, porque os dois serão uma só carne. E Jesus no meio, montando esse tripé, Cristo Jesus, família, que é o maior patrimônio que nós temos nessa terra. É o maior patrimônio, não é carro, não é casa. É bom ter, mas o nosso maior patrimônio é a família. Porque eu conheço pessoas que têm dinheiro, mas a família não está mais perto. Por quê? Porque ele não quer. A ganância está maior. Não tem paz, não tem sossego. Eu prefiro comer um pão no deserto com a minha esposa do que estar em banquete, aonde tem discórdia, aonde tem ganância, aonde tem inveja. Amém? Essa fica a palavra de hoje. Deus, Ele tem promessa para nossas vidas, mas Ele quer também que nós saiamos do comodismo e nós seguramos a mão da nossa parceira e nós venhamos a caminhar rumo às promessas de Deus na vida de cada um. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Vamos adorar.
Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabe quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo. E mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo, e outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras, Espírito Santo, abre o consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis em todos os momentos que sou. Em tempos de guerra, nunca pare de não baixe agora, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libere a palavra, profetiza um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. O meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará.
fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. Deus de obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus Cristo. Aplauda Jesus em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui chamar a dirigente Fabiana, que agora a gente vai fazer uma brincadeira, uma dinâmica para alegrar. Aleluia, salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Eita glória, quem está feliz de estar na casa do Senhor? Eita Deus de maravilha, eu estou feliz por estar aqui com meu esposo, lindo e maravilhoso que Deus me deu. Amém? Quem recebeu aí? Quem recebeu aí um pedaço de papel com número? Quem tirou o número 1? Levanta a mão. Quem tirou o número 0? O 0. E quem tirou o número 2? Eita, é vocês mesmo, então vem vocês dois para cá. Tu e o Rogério. Aplaude o nome do Senhor por esse casal lindo e maravilhoso. Amém? A dinâmica é Kiss do cavalo, do casal, aleluia. Kiss dos casais, aleluia. Vão virar de costa um pro outro. E eu vou estar fazendo uma pergunta para vocês. Eita glória, e vocês vão responder. Vira de costa. Quem costuma orar mais? Levanta a mão. Meu Deus, Rayane. Eita, aplaude o nome do Senhor. Glória a Deus, tá vendo? É raro, mas acontece. Quem é melhor em perdoar rapidamente? Meu Deus, Rayane, tu vai conversar depois com o pastor Marcelo e a pastora Cineia. Amém? Quem costuma mais chamar para vir para o culto? Não, Rayane. Vou até ficar de frente contigo. Meu Deus do céu. Quem fala mais, te amo com frequência? Eita, agora aplaude o nome do Senhor. Eita, Deus de maravilha. Quem tem mais fé quando as coisas apertam? Eita, Deus, é assim que o Senhor lhe quer. Aleluia, Senhor. Meu Deus. Quem costuma ser mais carinhoso no dia a dia? Meu Deus, Rogério. Eita, glória, é assim mesmo. É sempre a gente, né, Raimundo? Quem fala mais de Jesus no dia a dia? Rayane. Amém? Quem ganhou dos dois? Rogério, né? Pois agora ela vai se declarar por Rogério. Pelo amor de Deus, Fala, vem cá, Rogério. Eu não tenho medo, não. Ai, Senhor, minha barriga tá doendo. Ai, é sério, peraí, tô nervosa. Pegue. Ai, meu Deus, preciso de microfone. Precisa. A paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite, casal lindo, todos lindos e elegantes. Ai, vamos lá, meu Deus do céu. Ô, Senhor, me ajuda, Pai. Bom, nessa noite eu quero dizer para você, meu amor, com as minhas palavras sinceras e verdadeiras, que você, para mim, é um cara muito especial. É um cara muito talentoso, um cara trabalhador, guerreiro, que todos os dias
está lutando para trazer o melhor para nossa família. E eu agradeço a Deus pela sua vida, porque só eu sei do que eu passei do seu lado, nos momentos ruins. E hoje Deus pode proporcionar o melhor para a nossa vida. Porque lá atrás, eu sei do que eu passei do seu lado. Muitos olham e dizem assim, estão vivendo isso, estão vivendo aquilo, mas não sabem do que eu passei do teu lado. Não sabem do que nós dois passamos. Muitas das vezes nós não tínhamos o que comer, nós não tínhamos dinheiro para comprar o que comer. Hoje Deus proporciona para nós. Eu sei que isso só é o começo do que Deus tem prometido para nós lá atrás e Ele está cumprindo hoje. Eu sei que muitas coisas vão vir ainda e que todas as promessas vão se cumprir na nossa vida, porque você é um homem guerreiro, um homem de fé e um homem de valor, porque lá atrás você não tinha valor e hoje você tem. Hoje eu dou valor na sua vida. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela sua vida. E eu quero, nessa noite, falar só isso mesmo, porque senão eu vou chorar. E é isso. E eu te amo. Eu sou chorona aqui só tenho essa cara de braba. E ela disse que ela não vinha. Eu digo, tu vai apanhar de Jeová se tu não vir. Amém? Essa é uma pequena dinâmica onde a gente vai ver que muitas das vezes no dia a dia da gente, não é só um que tem que lutar, mas tem que ser os dois. Né? Muitas das vezes só um ora dentro da nossa casa, só um dá a palavra, mas o Senhor Ele não quer assim. O Senhor Ele quer que todos nós, o marido e a mulher se levantem juntos e ore, leia a palavra, ajude a família, um pegue na mão do outro, porque se Deus escolheu a tua esposa e o teu marido para estar junto, porque é os dois que o Senhor quer de pé. Amém? E essa é uma pequena dinâmica. Aplaude o nome do Senhor. Isso aqui não é para o homem, mas é para Deus. Amém? E tem outra dinâmica também, que é valendo prêmio, é valendo uma lembrancinha, é valendo uma bênção da nossa pastora Adriana, amém? E eu peguei a sandália das varoas e eu quero ver qual é o marido que não conhece a sandália da sua esposa aqui. Meu Deus. E aquele que vier aqui primeiro e achar a sandália da sua varoa vai ganhar um prêmio. Você vai vir aqui nessa sacola e vai procurar a sandália dela. Você é o homem, se levante. Vamos, corra. A minha não está aqui. A minha não está aqui. Eita, agora. Meu Deus do céu, Márcio, não fiz nem questão de levantar. A sua sandália está aqui, a dela. Quem foi o primeiro? Ei, aplaude o nome do Senhor. Olha, né? Ele conhece que sandália da sua varoa. Não, replay. Olha o Alisson. Ele foi pelo cheiro. Olha o Alisson. Meu Deus. Meu Deus, Alisson. O irmão pegou o celular. Meu Deus. O Senhor não vai pegar a sandália da sua mata aqui. Amém? Aplaude o nome do Senhor pelo casal. Aleluia. Olha como ele conhece, né? A amada dele. Pega a sandália dela. Amém? Olha, Alisson. O Alisson pegou a sandália de outro e um lado de outro.
Isso demonstra que o marido está sempre de olho na mulher. Quando ela se arruma, ela fica de olho, ele fica de olho quando ela calça o sapato, ele fica de olho quando ela veste uma blusa. E isso é muito importante no casal. Isso é muito lindo. Por quê? Porque significa que você é importante na vida dele. Significa que você se importa na vestimenta dela. Significa que você ama ela de verdade. Isso não é significar de porque ele ganhou mais, porque todos levantaram e vieram procurar com amor e com carinho, amém? E essa é só o irmão Márcio que não levantou. Aplaude o nome do Senhor. E essa é uma pequena dinâmica. Foi rápido, mas foi de coração, amém? Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. É assim que o Senhor quer, conhecimento. Às vezes as mulheres conhecem mais. Amém? Eu quero chamar aqui um casal que falou que ia se declarar hoje. Está lá no WhatsApp. Eu quero chamar aqui o irmão Márcio. E o relacionamento é como um campo. Você já viu, né, as pessoas que plantam aquela quantidade de grama e joga lá, né, a prefeitura ir lá, deixa por lá mesmo, e aquilo ali com o tempo vai crescendo e vai se multiplicando. E eu estava pensando aquilo que eles fazem. É assim um relacionamento. Ele é unido, mas se só colocar lá, ele vai morrer. Então, há uma união, uma junção de um relacionamento onde o outro vai cuidar do outro, onde o outro vai incentivar o outro. E eu me lembro que, quando a gente se conheceu, a gente passou 3 meses namorando, 2 anos namorando, na verdade, e a gente vai fazer 23 anos, glória a Deus, 24 anos casado. Minha primeira esposa, em nome de Jesus Cristo, e a única. E eu estava pensando ali que como a gente muda e como a gente evolui, né? Porque eu estava lembrando do meu sentimento por ela, quando eu a conheci. E no decorrer do tempo, com todas as situações que a gente viveu, hoje eu vejo que o meu sentimento por ela é um sentimento amadurecido, né? Um sentimento estabilizado, confiável, onde eu não preciso ficar inseguro no meu relacionamento. Por quê? Porque o tempo nos ensina a amadurecer. É literalmente isso. O tempo nos força a amadurecer. Antes a gente era menino, se tornou pré-adolescente, e hoje nos tornamos adultos em relação ao nosso amor. Então, quero dizer para minha esposa, em nome de Jesus Cristo, que tudo que a gente viveu foi para a gente amadurecer como um casal, como homem, como mulher. Eu não cogito outra pessoa além da minha vida, da minha esposa. Não pense em outra pessoa além da minha esposa. Eu a amo. Eu tenho um sentimento de gratidão, porque eu me lembro que uma vez eu estava no pátio da minha casa, e eu olhei ao Senhor, eu falei: Senhor, eu queria alguém que me amasse. Eu fiz essa oração, só que eu não era evangélico, né? Eu queria que alguém me amasse, porque eu estava cansado de ser o garanhão lá da rua. Oxe. E aí eu acabei conhecendo um rapaz que era amigo dela, e aí, né, o garanhão estava ciscando por ali, pelaquela rua, e acabei conhecendo ela. Então, a minha declaração para minha esposa é que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela sua vida na minha vida. Hoje eu entendo e reconheço que, se houve alguma falha em mim, foi por muitas vezes imaturidade, mas, para a glória de Deus, eu entendo que muitas das vezes que aconteceu, da gente se desentender, ou a gente brigar, e a gente querer ficar um com raiva do outro, chateado um com o outro, mas foi para o amadurecimento. E hoje eu atribuo tudo isso que eu vivi ao amadurecimento que Deus nos permitiu viver. Então, eu gosto, quando tu tá brincando lá em casa, e às vezes tu começa a rir, começa a brigar de luta, e quer me fazer cócega. Não é o comportamento dela, né? O comportamento dela é assim, ó, general, brava. E às vezes, quando ela está ali descontraída, que ela começa a brincar, eu acho tão engraçado isso, porque se torna uma coisa espontânea. Então, Deus lhe abençoe, eu lhe amo, ele amo, ele amo, ele ama. Amém?
Glória a Deus. Amém, queridos. É assim que é. O amor tem que sempre vencer. Não a raiva, a discórdia dentro de casa, mas o amor. A gente pode ter todas as coisas, mas se não tiver mais amor, não tem como um casamento prosperar. É por isso que nosso relacionamento sempre tem que estar sendo regado. É como uma plantinha, sempre que eu uso essa palavra. Quando você planta, você tem que sempre, todo dia, estar molhando. Assim é o nosso casamento, o nosso relacionamento. Né? Um tem que ceder, às vezes um é mais bravo, outro é mais calmo. Porque se for os dois bravos, vai sair faísca, né? Mas se é um, tem que ceder. Um tem que ser mais perdoador. Né? E tem um que às vezes não quer ceder, não quer perdoar. Mas é assim, amados, que nós vamos construindo o nosso casamento até a volta de Jesus. Amém? Eu quero aqui dar uma oportunidade aqui para minha irmãzinha Jéssica e o Adaildo, esse casal de levita aqui. Aplauda Jesus Cristo pela vida deles. Glória a Deus. Agradeço a Deus, né, pelo convite. E quero dizer que é sempre uma honra estar aqui, né? Que a MIPAD se tornou uma segunda família para mim também em Cristo Jesus, né? E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. Nossa caminhada também, desde o início, não foi muito fácil, né? E, sabe, eu ouvindo aqui o irmão falar, é isso, né? A caminhada de um casal, ela sempre começa de um jeito bem imaturo, né? Mas ao longo do tempo a gente vai crescendo. E nós dois foi assim. E no momento que ele estava falando, eu fiquei lembrando da nossa trajetória. Quando a gente iniciou o nosso namoro, né? Eu era bem novinha, ele também era bem mais novinho. E quando a gente decidiu viver juntos, nós fomos na contramão de tudo aquilo que as pessoas falavam, né? Tanto a minha família quanto a família dele, né? E nós fomos na contramão. E eu era nascida no berço evangélico, ele católico, né? Então, eu lembro que a minha tia, ela sempre falava, isso nunca vai dar certo, isso e aquilo, que a gente sempre ouve, né, no início de um relacionamento. E nós fomos na contramão de tudo, e quando nós iniciamos o nosso relacionamento vivendo juntos, mesmo sem ser namorados, mas como marido e mulher, né, a gente iniciou num quartinho, né, aluguel, uma cama, na verdade é uma rede, que dormia os dois juntos. E assim, a gente foi iniciando a nossa vida. E eu lembro que quando eu me deparei, eu era uma menina bem nova, mas bem responsável em muitos aspectos. E nós fomos aprendendo a viver como casal, eu e o meu esposo. E foi, sabe, às vezes quando eu lembro a nossa trajetória, eu louvo muito a Deus, porque em nenhum momento eu precisei ser aquela menina imatura que liga para o pai, liga para a mãe, liga para tio, tia, para os avós, enfim, família toda para resolver seus problemas. A gente tinha sempre nossas crises, mas a gente se resolvia sozinho. E sabe, quando eu lembro disso, eu vejo assim que mesmo quando eu estava longe do caminho do Senhor, Ele sempre estava ali me ajudando, né? E no momento que a gente passou por situação assim ao extremo e a nossa vida já estava bem desandada mesmo e à beira de uma separação, eu lembro que nesse dia eu lembrei do Senhor, porque eu não via saída. E a minha única saída era olhar e dizer, não, acabou tudo.
Sabe assim, o que, quando eu lembro disso tudo, é que eu me vi à beira de um precipício, né? Se eu desse um passo, eu podia cair. E se eu voltasse, eu tinha que permanecer, né? E eu estava com a Maitê, na verdade ainda não tinha nem a Maitê, na Maitê surgiu tudo, né? Foi quando eu falei para o Senhor, eu lembrei de algo, né? Que uma vez falaram para mim, quando eu ainda não estava nos caminhos do Senhor, que ele era um homem que o Senhor tinha me dado, né? E isso eu nunca esqueci. Quando foi nesse dia que eu já estava mesmo esgotada de tudo, querendo desistir de tudo, até mesmo da minha própria vida, e ele não sabe disso. Hoje ele está sabendo. E eu lembro que eu cheguei do trabalho, era 3 horas da madrugada, e eu estava numa campanha sem saber o que era a campanha. Era a campanha de Daniel, do pastor, o bispo Bruno Leonardo, né? E eu lembro que eu cheguei nesse dia e eu abri a oração, ele fazia meia-noite, eu chegava às 3 da manhã em casa. Eu abri a oração 3 da madrugada e ele estava chegando também, né? Que ele trabalhava também no segundo turno. E aí eu lembro que eu entrei para o meu quarto e eu comecei a chorar. Quando eu abri a oração, o pastor falou assim: hoje eu vou fazer algo diferente. E o Senhor colocou no meu coração que aquilo que você precisa, como um milagre, coloque a mão em cima e diga do que você precisa. E a gente já vinha tentando 3 meses tentar engravidar, né? E a gente não conseguia, e tudo isso me frustrava. Porque eu queria colocar uma responsabilidade de uma reconstrução de algo em cima de uma criança. Essa era a realidade. E eu não conseguia, isso tudo estava me frustrando, eu já estava me sentindo já no limite, né? E eu lembro que eu não pensei 2 vezes, eu coloquei a mão no meu útero e eu caí de joelho na beira da minha cama e falei assim: Senhor, se esse homem que está aí fora é mesmo o homem da minha vida para viver o resto da minha vida comigo até o fim, como tu falou, Senhor, me dá um sinal, e que o sinal seja uma semente dentro do meu útero e que seja a minha Maitê. E eu lembro que eu só falei aquilo e só caí no choro. Naquele momento eu me senti como a mulher à beira do poço, né? Quando Jesus chega com ela e encontra ela ali naquela situação. O meu poço, naquele momento, era o poço da destruição, né? Eu estava vivendo naquele momento. E eu lembro que 1 mês depois eu descobri que eu estava grávida. Aí eu lembro que quando eu descobri que eu estava grávida, eu entrei no Uber, né, com o resultado do exame, eu olhei para o céu e falei assim: Senhor, eu só vou ter a resposta completa se for mesmo uma menina e se for a Maitê. Porque eu tô grávida, mas eu não sei se é menino ou é menino. Se for menino, eu sei que ele é para mim. E eu lembro que com 4 meses depois, a gente descobriu que era a Maitê. E quando eu saí de lá, eu saí chorando. Eu falei: Senhor, agora eu sei que esse homem é para mim. E daquele dia em diante, o Senhor começou a trabalhar na nossa vida no silêncio. E a Maitê nasceu com 9 meses. Foi quando o Senhor me encontrou na minha casa novamente. E fez tudo novo, sabe? Pegou de uma forma assim diferente, que daquele dia em diante eu tinha muita mágoa do meu marido. E eu lembro que eu falava que eu amava, mas no fundo não era o que eu queria dizer, né? E daquele dia em diante, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E foi quando o Senhor me levou a liberar o perdão para o meu marido e olhar nos olhos dele e dizer que eu amava meu marido. E daquele dia em diante, tudo começou a mudar na minha vida e tem mudado cada dia mais. E hoje eu aprendi a olhar para o meu marido e a ter gratidão pelo que nós somos juntos, porque a gente já passou por muitas situações e em todas a gente estava junto, embora a gente tivesse nossas desavenças, nossas imaturidades. Hoje eu vejo uma maturidade em nós, hoje eu vejo respeito, hoje eu vejo amor, carinho, fidelidade. Às vezes ele meio turrão assim, né? Meio duro. Mas eu amo muito meu marido, eu quero lhe dizer que eu sou muito grata a Deus pela sua vida,
por todos os momentos que você suportou ao meu lado e eu suportei ao seu lado. Eu quero te dizer que eu sou muito grata a Deus e a minha oração é que o Senhor lhe use tremendamente nessa terra. Amém. Paz do Senhor a todos. Tenho vergonha de dizer isso. Mas o Senhor, Ele sempre trabalha na nossa vida de maneiras que a gente não entende. E eu orei por essa mulher, né? Porque eu estava cansado daquilo de estar com uma hoje, depois de uma hora estar com outra. Isso era prazeres da carne que não fazem bem a nenhum para nós, principalmente para a nossa alma. Então, num grupo de oração que a gente tinha toda quarta-feira, eu pedi ao Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para mim, eu sei que o Senhor quer me usar, e se tem uma mulher, assim como o primeiro casal da Bíblia, que é Abraão, manda alguém para mim, né? E um certo dia, 23 de dezembro, né? Eu fui numa festa, estava todo bonitão, uma calça rasgada. Eu encontrei uma baixinha na praça lá da cidade, toda metida, bonita, de Manaus, né? Eu sou do Pará. E cheguei chegando, né? E cá estamos, né? 15 anos juntos já, graças a Deus. Tivemos altos e baixos. Desde o nosso início, nosso namoro foi complicado. Família contra, distância. Ela morava em Manaus, eu era do Pará, sou paraense. E ela ia para passar uma semana, passou um ano comigo lá, né? E depois ela teve que vir embora. E eu, 4 meses depois, não sou besta nem nada, vim atrás, né? E cheguei aqui em Manaus, a gente optou por morar junto. Ela engravidou, perdeu o nosso primeiro filho. Foi um sofrimento muito grande para nós dois. A gente era muito jovem ainda, tinha acabado de começar a trabalhar. Mas isso não impediu da gente lutar lá do outro, de crescer e de amadurecer, né? E eu sempre gostei muito de trabalhar para dar o melhor para ela e para os nossos filhos, né? Eu sempre oro para o Senhor para Ele me dar saúde, né? Para continuar cuidando da minha família e proporcionar o melhor. Claro, ela é a minha base, né? Se eu estou aqui hoje porque é fruto de muita oração. Essa mulher, quando acorda de madrugada, eu já pisei nela de madrugada, lá orando lá. Eu acordei 3 da manhã, ela estava de joelho orando, eu pisei nela, né? Então eu agradeço muito a Deus pela esposa que Ele me deu, né? Dizer que eu te amo demais, mulher. E obrigado por me aturar, por dar meus 2 filhos no nosso casal. E pela família maravilhosa que a gente tem. Amém? Glória a Deus, eu estou emocionada aqui. Quando eu ouço história assim de casamento, de separação, e eu vejo a restituição que Deus faz, né? Que Deus é bondoso. Isso me alegra muito, né? Porque eu nunca, assim, eu falei, mas eu cresci sem meu pai. Vocês são um casal maravilhoso que tem filhos, cuide, zele, né? Porque você não sabe que é uma falta de um pai, né? Você não sabe que é uma falta de uma mãe, né? E às vezes a gente vê muitos filhos na desobediência com seu pai, com a sua mãe, mas eles, às vezes eu falo para o meu filho, você tem a mim, eu sou sua mãe, eu lhe criei, né? Meu filho mais velho não é do meu esposo, né? O outro do meu casamento. Mas do primeiro relacionamento, meu filho mais velho não é do Jefferson. Então, para mim, assim, o meu esposo estando do meu lado, assim, ele é uma pessoa que ele respeita muito o Jefferson como um pai, né? Não respeita nem o próprio pai, assim, como o Jefferson tem com ele. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo também, né? E a vida de cada um de vocês aqui. Amém? E eu não quero me demorar muito. Eu quero chamar aqui o Jefferson, que vai trazer a palavra. A palavra não vai ser estendida, amados. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então, perdão, querido, esqueci da oferta. Eu me emocionei.
Me desculpa, quero pedir perdão, né? Então, nós vamos tirar aqui o dízimos e a oferta. Quero chamar aqui o dirigente Raimundo. Gosto muito de ouvir ele falar sobre dízimo e oferta. Amém? Estou feliz por mais um culto. Eu creio que cada um aqui, cada casal está feliz hoje à noite. Porque, que nem sempre eu falo, ter responsabilidade, não vou demorar muito não, ter responsabilidade de ter uma família. Foi quando eu aprendi o que é ter uma família. Eu tenho um filho que tem 2 filhos gêmeos de 24 anos. E hoje em dia, que nem a pastora falou aqui, ela estava falando, estava sentindo no meu coração. Eu tenho meus pais vivos, mas eu não sei o que é dizer, eles dizerem assim para mim: filho, eu te amo. Filho, vem cá que eu te dou um abraço. Nunca passei por isso. E eu creio assim que eu me espelho, assim, o meu exemplo aqui é o meu pastor presidente, que eu tenho ele como um pai. Mesmo nas dificuldades, não prometo que eu não vou chorar, eu vou tirar a palavra de dízimos e oferta. Eu tenho ele como um pai. Quando às vezes ele precisa de mim, cara, eu fico triste quando eu não posso servi-lo, meu pastor. Então, assim, que eu vejo quando meu pai, ele me trata de uma forma de, tipo assim, o meu passado, eu creio que só Deus, ele me separou desde o ventre da minha mãe, mas eu fui rejeitado por tudo, sabe? Eu nunca falei isso para ninguém. Hoje eu estou tendo o privilégio, o prazer de comentar que só tem casais lindos, maravilhosos que estão aqui. Tudo foi, eu creio que foi Deus que preparou e uniu cada um que está aqui. Então, muitas das vezes, eu sinto essa falta de abraço. Eu tenho 45 anos, como eu falo, no dia que eu inteirei os 45 anos, eu passei a manhã ligando para meu filho. Ele ficou, tipo assim, ele tá meio de mal comigo, mas eu vou deixar Deus trabalhar no coração dele. Eu não tenho mágoa de ninguém. E que eu abraço todos os dias é o pastor Mairon lá no centro. Quando ele chega, cara, aquele cara ali, eu ganho o meu dia quando eu abraço aquele homem que ele diz. Ele me abraça, eu abraço ele, ele me abraça também. Então, o recado, dízimos e oferta, eu olhei para ali, fidelidade. Ser fiel no pouco, que no muito Deus ele vai te colocar. Ele não vai deixar nada faltar no teu celeiro. Muitas das vezes a gente só se anima quando o nosso celeiro está cheio. Meus amados, quando o nosso celeiro está seco, que nem sempre eu gosto assim que o pastor prega, quando a nossa geladeira está merca e coco, só água, você tem que glorificar, tem que profetizar. Hoje você não tem, mas amanhã eu creio no Deus que nós servimos, ele vai suprir isso aí. Porque quando eu conheci a minha esposa, eu passei na faixa de 6 a 7 meses só no ovo com salsicha. Que eu no meu passado, assim, quando eu estava com a minha outra esposa, eu falava para ela que eu tinha nojo de comer isso, mas Deus, ele me tratou. Então, por isso que eu estou falando, ser fiel no pouco, que no muito Deus, ele vai te colocar. A palavra que eu deixo hoje é que nem aquela pobre viúva, porque ela foi a única que Jesus viu ali, que ela deu de todo o seu coração. Ela não pensou no amanhã para ela não pensou no que comer, ela não pensou, ela só fez ofertar. Porque muitos vêm aqui, oferta aqui, mas com o intuito, já vem pedindo de Deus. Nosso Deus, ele não é moeda de troca. O nosso Deus, ele quer te abençoar, ele sabe a nossa necessidade, mas só depende de nós mesmos. Só depende de nós mesmos ofertar de todo o nosso coração, porque nosso Deus,
Ele não quer quantidade, ele quer fidelidade. Então, nesta noite, eu agradeço a minha rica oportunidade e dizer para essa mulher mais linda do Brasil e do Bragamente que eu a amo muito. Amém? Teu fluir é melhor do que tudo que eu conheço. Tua presença é maior do que tudo que eu anseio. Tudo que posso é render-me a ti e dizer que eu te amo, meu Jesus. Tudo que posso é render-me a ti e dizer que eu te amo, meu Jesus. Tudo que posso é render-me a ti. Teus cabelos ungidos estão com o óleo de alegria. Tua fragrância é mais doce que o perfume das flores. Tudo que posso é recostar-me no teu peito, cheirar os teus cabelos, me embriagar no teu amor. Tudo que posso é recostar-me no teu peito, cheirar o teu cabelo, me embriagar no teu amor. Tudo que posso, me embriagar no teu amor. Aleluia, amém. Glória a Deus. Vamos orar agora pelo dízimo, pelas ofertas. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. A sua semente, onde foi lançada aqui em terra fértil, meu. Em nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, essas ofertas, esses dízimos, meu Pai. Recebe, meu Deus, como um perfume suave nas tuas narinas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que não deixa que venha faltar, Pai, no seu celeiro, Pai, mas que venha transbordar os seus lagares, em nome de Jesus Cristo, Pai. Prospera, Pai, abre porta onde não tem porta, Senhor, meu Deus. Se alguém aqui se encontra desempregado, Pai, abre uma porta de emprego, Pai, para que eles possam abençoar a tua obra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E assim nós cremos e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar aqui em nome de Jesus, pelo pastor Jefferson, que vai trazer a palavra do Senhor nessa noite. Querido Deus, eterno Pai, Pai, eu apresento aqui a vida do teu filho, Pai, do teu servo, Pai, que vai trazer essa palavra, Senhor. Pai, que venha edificar, Senhor, o nosso casamento, que venha edificar o nosso lar. Usa os lábios dele nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Todavia, não venha ser como ele quer, Senhor, mas venha como a necessidade, Pai, da tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que tu venha, meu Deus, cobrir ele do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E que a palavra, Senhor, venha direto do teu trono, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E assim nós cremos e glorificamos, Pai. Glória a Deus. Aplauda Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero primeiramente agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela vida de cada um de vocês que chegaram neste lugar. Eu quero agradecer a Deus também pela vida das pessoas que se esforçaram e se empenharam para que isso viesse a acontecer, irmãos.
Se eu for dizer para você que só eu fosse fazer isso eu ia conseguir, eu ia estar mentindo para vocês. Ninguém consegue realizar isso aqui, irmão, sem o apoio das pessoas. Ninguém consegue vir fazer o que nós estamos fazendo hoje, proporcionando isso para você, casal que está neste lugar, sem a ajuda das pessoas. Agora, tu sabe o que me deixa triste? É eu ver pessoas se esforçando para que tudo isso aconteça. E a gente convida as pessoas não vêm, irmãos. E tem pessoas aqui que estavam se esforçando, que deixam seus filhos em casa, não se preocupa com o que o marido vai falar, com o que o marido vai dizer, mas está fazendo a vontade de Deus. E as pessoas parecem que não estão nem aí. Não quer vir. Hoje a gente convida, naquele grande dia, nem que eles não queiram, mas vão ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Ainda que não queiram, vão ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Deus me deu uma palavra, eu disse, Senhor, mas essa palavra tem alguma coisa a ver com o casal? Eu perguntando de Deus como é que ele tem que falar, né? Meu irmão, Deus é que nos dá a direção. Eu posso falar para vocês que se eu fosse para casa eu já estava edificado. Eu vou pedir para você somente ouvir o que eu vou ler aqui na palavra, no livro de Jó, capítulo 1. Eu disse, Deus, não estou entendendo. Por que tu está trazendo isso para os casais? Mas se eu conseguir passar tudo aquilo que Deus quer que eu passe para cada um de nós aqui, nós vamos sair daqui edificados, irmãos. Eu prometo, eu não quero demorar. Minha esposa disse assim, eu vou te lembrar que o culto não é pentecostal. Eu vou tentar falar o máximo compassadamente para que você venha entender o que eu quero transmitir para você através dessa palavra. Ouça o que diz no livro de Jó, que eu creio que a maioria aqui já sabe quase de cor toda essa história. A palavra de Deus diz assim, e houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e jumentas, e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles, porque Jó dizia, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles e o disse a Satanás, de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás, tu considerastes o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. O resto eu vou continuar lendo depois. Irmãos, a palavra aqui está se referindo a um homem, aonde a gente vai ter, no mínimo, pelo mínimo, 3 visões em relação a esse homem. A primeira visão vai ser das pessoas que estavam a observar
o que Jó tinha, o que ele tinha na sua vida. A segunda pessoa que está a observar vai ser uma visão de Satanás. E a visão mais importante que traz o impacto para a minha vida é a visão que Deus está pensando e está vendo sobre Jó. Enquanto a Bíblia diz que esse homem, nessa cidade, neste lugar, era o homem mais rico que tinha ali. A Bíblia diz que ele era o maior naquele lugar. A Bíblia diz que ele era o maior do Oriente. O pastor Marcelo uma vez confirmou essa palavra que eu trouxe pregando aqui nesse altar, falando sobre Jó. E aí a gente vai entender, a gente vai ver que ele era o maior no Oriente. Ou seja, tudo que fosse para fazer naquele lugar tinha que passar pelas mãos dele, porque ele era o maior. Como é que as pessoas estão vendo o teu casamento? Como é que as pessoas estão vendo o meu casamento? Porque as pessoas estão olhando. Tem mulher que ela pode trair o marido, ela acha que o marido nunca vai descobrir, mas a rua toda sabe. Porque as pessoas estão olhando. Aí as pessoas aqui estão tendo a visão de Jó, o homem rico, o homem que tem dinheiro, o homem que tem servos. Aí o Senhor está tendo a visão dele e diz, quando Satanás, meu irmão, tudo vai bem na vida de Jó. Tudo está dando certo, tudo vai bem. Até chegar no versículo 6. Quando chega no versículo 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus vão se apresentar diante do Senhor. Aí a Bíblia diz que Satanás também vai lá se apresentar. E a gente acha que Satanás não entra na igreja. Se ele foi se apresentar lá em cima diante com o Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor diz assim para ele: observastes o meu servo Jó? Deus não está observando o teu casamento como o homem está observando. Deus não está olhando para a nossa vida como o homem está olhando. A Bíblia vai dizer que o Senhor disse: observastes ele? Não há ninguém na terra como ele. Mas o Senhor aqui, quando ele está falando isso para Satanás, ele não está falando em termos de dinheiro, ele não está falando em termos de riqueza. Ele vai citar: homem íntegro, perfeito, que teme a Deus, que se desvia do mal. É o que o Senhor cita para Satanás, mas ele vai dizer: essa é a visão de Deus em relação à vida de Jó. Era um homem perfeito, um homem reto, temente a Deus, que se afasta do mal. Será que nós estamos se afastando do mal? A Bíblia vai dizer que quando Deus fala isso para Satanás, ele vai responder: também, como é que ele não vai? Tu acha que ele teme a ti mesmo? Tu fizesse uma cerca sobre ele. Tudo que ele tem a mão, tudo que as mãos dele coisa, prospera, porque tu tem acumulado bem sobre ele. Mas toca nele e tu vai ver se ele não vai te amaldiçoar na tua face. A Bíblia vai dizer que o Senhor permite que ele desça para a terra, irmãos, para tocar naquilo que Jó tem. A Bíblia vai dizer, se a gente for ler aqui todo esse capítulo, é uma notícia ruim atrás da outra. Não termina. Quando chega um mensageiro, um outro que já escapou da outra, já vem para trazer a outra notícia. O pastor Marcelo falando, quando ele pregou aqui, ele disse assim: meu irmão, já é ruim o cara enterrar um filho, agora esse aqui estava enterrando 10. Então a Bíblia aqui está dizendo que o Senhor, ele olha para a vida de Jó diferente do que o homem olha. Porque tem pessoas que estão olhando para o nosso casamento com uma visão, mas Deus olha para o teu casamento com outra visão. E que tipo de visão é a que você próprio está olhando para o teu casamento? Será que hoje tu olha para o teu casamento e diz que o teu casamento é fracassado? Não, irmão, porque olhe para o teu casamento e diga: se nós estamos passando a guerra hoje, amanhã nós vamos vencer. Só que a Bíblia vai dizer
que o Senhor permite que o diabo venha tirar as coisas que Jó tinha. Ele perde os bens, ele perde os filhos. A gente foi intitular isso aqui, a gente vai dizer assim: um homem que era rico, da riqueza ele foi parar num pedaço de caco de telha, e do caco de telha vai vir sobre ele a dupla honra do Senhor. Era rico, foi parar com um pedaço de caco de telha, e depois do caco de telha veio a dupla honra do Senhor sobre ele. Tem gente que pode estar com o casamento destruído, mas se buscar a presença de Deus, o Senhor restitui, o Senhor levanta, o Senhor traz o casamento de novo para ter vida. Aí sabe qual é o nosso problema? Que a Bíblia vai dizer que depois que ele perde tudo, ele vai ficar enfermo e a mulher vai aparecer. Na história ela vai aparecer só para dizer uma frase: amaldiçoa-se teu Deus e morre. O que eu acho interessante é que mesmo essa mulher falando isso, mas eles já têm perdido tudo, pastor, mas ela ainda está lá. Aí tem casal hoje que tu sabe quando é que ele permanece unido, quando ele permanece junto? Só quando ele tem os bens, só quando o marido tem dinheiro para comprar o shampoo, para comprar o condicionador, para mandar ir para o salão de beleza, fazer os cabelos, pintar as unhas. Meu irmão, o nosso casamento nós vamos passar por luta, por guerra. Eu me lembro que quando eu casei com a minha esposa, eu chegava do centro cansado, meu irmão, fui de deitar para dormir. Tu sabe o que o pastor ia fazer? Passava a mão na escova e ia lavar roupa com a escova. E eu achava aquilo ruim. Agora deixa eu falar para ti. Sabe qual é a minha reclamação hoje? É eu pegar a roupa e jogar dentro da máquina. E era mais ruim eu escovar com a escova. E hoje eu reclamo só porque eu pego a roupa e jogo dentro da máquina. Tá achando que nós somos fáceis? Meu irmão, nós somos difíceis. E tu tá pensando que é fácil um casamento? Por que tem casal que se separa toda hora e não aguenta a pressão? Porque nunca foi preparado para casar. Porque quando o cara se casa, graças a Deus que só o pequenininho ali que não entende nada. Porque quando a gente se casa, a gente acha que vai ser só relacionamento na cama. Quando vem as guerras, a gente começa a querer desistir. Quando a mulher começa a já não andar do jeito que a gente quer, quando ela já não está mais bonitinha do jeito que a gente quer, a gente já começa a querer desistir, começa a querer pular do barco. A mulher está ficando gordinha, a gente já quer olhar para que está lá fora. E a que está lá fora pode nos destruir, pode levar para o abismo, pode levar para o fogo eterno. Pastor Marcelo um dia desse falou aqui: para que tu vai querer uma Hilux para encher de menininha e trair tua mulher? Casamento é coisa séria, irmãos. Aí olha só, nós como casal não tem tempo para conversar. A gente não tem tempo para conversar, mas a gente tem tempo para seguir a Virgínia. A gente tem tempo para seguir o Vinícius Júnior, a gente tem tempo para seguir o Neymar, a gente tem tempo para seguir o Flamengo, a gente tem tempo para seguir o Vasco, a gente tem tempo para seguir o Corinthians, seguir o Palmeiras, mas a gente não tem tempo para conversar com a nossa mulher. A mulher não tem tempo para conversar com o marido, mas tem tempo para o dorama, tem tempo para a vigília, tem tempo, meu irmão. Tem tempo. Casamento está se acabando porque não tem mais conversa. Enquanto eu estou vendo o Vasco, o diabo está achando graça. Enquanto a minha esposa está vendo a Virgínia, o diabo está achando graça. Porque ele está entrando, ele está agindo, ele está fazendo o que ele quer fazer. O que é, pastor? Destruir, separar, acabar com o casamento, acabar com a família. Meu irmão, casamento é coisa séria para quem aguenta o rojão. Tem gente aqui que já pensou em se separar várias vezes, não se separou porque ele sabe qual foi a aliança que ele fez.
E a gente perdendo tempo nessas besteiras aí. A gente não conversa. Mas quantas vezes tu briga? A gente não conversa com a nossa mulher. E quantas vezes a gente trata ela mal? A gente não fala eu te amo, mas quantas vezes a gente é ignorante com elas? Quantas? Para se declarar é difícil, agora para ofender, ou coisa fácil de fazer. Pastor, o senhor está falando porque o senhor faz isso? Faço. E se Deus descer comigo? Será que eu vou aguentar a pressão de Deus? Será que a gente aguenta? Nós precisamos entender, irmãos, que as pessoas que o Senhor colocou para que a gente venha ter um casamento é para ter uma união, é para ser uma só carne. Então não fica ferindo a tua carne, não fica machucando a tua carne, não fica punindo a tua carne, porque aí Satanás vai destruindo. Nosso casamento não é que nem o casamento dessas pessoas famosas. Tem famoso aí que se separa só para ficar na mídia. Porque ele sabe que se sair um boato, vai se separar, a Virgínia vai se separar. Quantas seguidas ela não vai ter? Quantos likes ela não vai ter? Aí agora ela se separou, vai se juntar com Vinícius Júnior. Se ele fosse pobre, eu duvido se ela ia atrás dele lá na favela. Ia? Meu irmão, nosso casamento não é de famoso, o nosso casamento é da terra, é constituído por Jesus Cristo, é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão, nosso casamento é diferente, o teu casamento é diferenciado, não é o casamento que o mundo está planejando hoje, não. Aí tu acha que uma coisa que está debaixo de princípio bíblico, o diabo vai permitir que fique maravilhas e paz? Vai não, irmão. Ele vai lutar todos os dias para que você venha se separar, para que você venha olhar lá para fora e achar coisas mais interessantes aos nossos olhos. E o mais interessante é os nossos olhos já estar dentro da nossa casa e do nosso lado. E a gente é que não percebe. A gente é que não enxerga. Deus, ele tem o melhor para o teu casamento. A Bíblia diz que esse homem perdeu tudo. Mas a Bíblia também vai dizer, no capítulo 42, vai dizer que o Senhor muda o cativeiro dele. O que eu acho interessante é que o Senhor não vai mudar o cativeiro dele por causa de outra coisa. A Bíblia vai dizer que o Senhor muda o cativeiro de Jó, quando ele vai orar pelos seus amigos. E Jó vai orar pelos seus amigos e o Senhor muda o cativeiro. Quer mudança no cativeiro que está dentro da tua casa? Começa a orar mais, começa a buscar mais a presença de Deus. Quer mudança para o cativeiro que ainda existe dentro de nós? Começa a buscar mais o Senhor para a tua vida, que aí o Senhor vai mudar o cativeiro. Meu irmão, eu tenho certeza que cada um aqui tem muita história para contar. E só estão unidos hoje, um do lado do outro, porque sabe que o que Deus colocou nas suas mãos foi Ele que deu e não foi o diabo que enviou. Aqui, a Bíblia diz que ele tinha servos. Aí tem pessoas que só ficam bem se o bolso estiver cheio de dinheiro, se não estiver passando por doença, por enfermidade. Sabia que tem mulheres que elas suportam as enfermidades dos seus maridos, ficam do lado deles, mas tem maridos que não suportam a enfermidade de suas esposas. Às vezes não fica do lado, ele sai fora. Meu irmão, tem maridos que se a mulher tiver numa enfermidade, às vezes ele vai até atrair ela. E tem mulher não, que o cara está morrendo, meu irmão, mas ela está lá. Eu conheço mulheres que não são nem cristãs, mas eu já vi
O cara tá morto de bêbado, jogado no chão. Sabe o que ela faz? Ela vai lá, ela pega um travesseiro e coloca debaixo da cabeça dele. E tem mulheres que são cristãs, que não estão nem aí, meu irmão. Nem se preocupa. Às vezes o cara chega cansado, nem água na geladeira tem. Porque até isso, nós temos que ter autoridade para mandar menos nossos filhos encher menos água dentro da nossa casa. Rapaz, tem vezes que eu fico muito irado com isso. Quando eu chego lá em casa, que eu vou pegar a garrafa d'água para tomar água, tá esse tanto assim, ó. Meu amigo, aí, mano, minha santidade vai embora. Aí a minha santidade vai embora. Porque menos água, meu irmão. Encha menos água, pelo amor de Deus, que eu chego com sede. E eu não estou brincando, eu passo o dia trabalhando. Tu já pensou se a tua mulher fica dentro de casa e tu passa o dia todinho trabalhando, quando ele chegar, se não tiver menos água para ele tomar, meu irmão, te coloca no lugar dele. Como é que ele ia ficar se fosse tu? Você passasse o dia todinho trabalhando e ele ficasse lá se embalando para cima e para baixo, porque agora tem agora surgiu até esse tipo de homem aí agora. A mulher vai trabalhar, o cara passa o dia todinho dentro de casa sem fazer nada. Tomara que quando ela chega, menos água dentro da geladeira tenha. Porque se não tiver, meu irmão, se não tiver, essa mulher ama demais esse cara. Porque tá dando de comer, de vestir, de calçar, e o cara ainda não está botando nem água para ela beber. É sério, irmãos. Tu pensa que isso não acontece dia e dia na vida das pessoas? Todos os dias isso está acontecendo no nosso meio. E tu sabe por que nós lutamos para ser diferente? Porque nós temos visão de espírito. A palavra todo dia nos adverte, nos ensina como cuidar da nossa família, a como cuidar da esposa, a como a esposa cuidar do marido. Meu irmão, se a gente fizesse coisa errada é porque a gente não quer seguir o manual. Meu irmão, quando eu estava, um dia desse eu fui ler Gênesis, eu digo, rapaz, até isso tem na Bíblia. Está ensinando até isso aqui. Coisas simples da nossa vida, está tudo ali, irmãos. Só que o tempo que nós temos para estar olhando os famosos tirou tudo isso de nós. Nosso tempo hoje é curto, porque além da gente trabalhar quando a gente chega, em vez da gente ir para lá, vou ver primeiro se o Vasco ganhou ou não. Vou ver se o Vasco perdeu. Estou falando de mim. Eu sei que você não faz isso. Você não faz. Eu estou falando que eu faço. Né? Eu sei que você não trata mal sua esposa. Eu sei que você ama ela de verdade. Que você cuida bem. Quando é para a gente se declarar aqui, né, na frente dos outros, a gente fica com maior agonia, né? Mas dentro de casa, às vezes, a gente solta cada uma. Que só o Senhor para segurar. Meu irmão, tu sabia que tem maridos aqui que só não é fulminado porque depois que passa a ira da mulher, ela diz, Senhor, não faz não o que eu pedi não com ele não, pai. Porque eu amo ele, senão... Eu sei que eu pedi naquela hora da raiva, eu pedi para te fazer isso, mas não faz não. Não faz não, porque eu não quero ficar sem ele. Porque às vezes ela está com uma ira grande dentro dela. Mas o amor está falando mais alto e a Bíblia diz que o amor tudo suporta. O amor é o maior de todos os dons espirituais que existe. Porque o amor suporta todas as coisas, irmãos. Tu está do lado da mulher até hoje, tu está com ela até hoje porque tu ama ela. Veio de onde? Do Pará, atrás da Jéssica, né? Talvez se fosse agora, irmãos. Meu irmão, eu conheço um que ele via lá da onde eu moro, Careiro da Vaz, ele ia para o Caiaué. A remo, pastor. A remo. Eu tenho certeza que se fosse hoje, agora, por tudo que ele já viveu com a mulher, ele não ia mais nem a pau. Não ia.
Porque no início nós estamos querendo ficar com ela. Aí nós fazemos todos os sacrifícios, meu irmão. O que for para fazer, a gente faz. O que for para pagar, a gente paga. Mulher, se tu quiser isso, pode pedir. Que eu vou pagar, que eu vou bancar. Aí quando é depois, não, calma aí, segura um pouco aí, mano. Tu tá gastando demais já. Mas tu não prometeu. No início a gente não prometeu. E como é que depois a gente não quer mais fazer? Eu tenho certeza. Eu não sei se hoje, se a minha pedisse para mim ir lá no centro, não sei se eu ia, não. Mas quando eu estava namorando com ela, se ela pedisse, eu ia na mesma hora. Se eu não tivesse dinheiro, eu ia emprestar não sei de quem, mas alguém ia ter que bancar para mim chegar lá. Por quê? Porque está no início. Aí depois parece que a gente vai deixando de fazer aquilo. E é nesse momento que o inimigo ele começa a investir. Ele começa a mandar. A gente está seguindo outras coisas. A gente está indo atrás de outras coisas. Mas entenda, a palavra diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Então a palavra pode ter certeza que Deus tem coisa melhor para o nosso casamento. Deus tem coisa melhor para a nossa vida. Meu irmão, Deus tem maravilhas para nossas vidas. Tudo que nós passamos como casal é para que a gente venha ter as melhores coisas de Deus. Eu estou falando coisas espirituais, não somente financeira. Meu irmão, Deus ele pode, pastor, se Deus quisesse fazer cada um aqui ficar rico amanhã, Deus fazia isso. Mas primeiro Deus ele quer tratar o meu coração, o meu caráter para poder eu receber as bênçãos espirituais. Porque meu irmão, com isso aqui Deus não se preocupa com a terra não. Ele não prometeu nada aqui. Ele prometeu lá em cima. Aqui ele diz que se a gente obedecer a ele, a gente vai comer o melhor da terra. Tem gente que diz que não gosta de salsicha, para mim é a melhor comida. Tem gente que diz que não gosta de ovo. Agora é que eu estou bem na fita mesmo. Porque eu já gosto de salsicha, eu gosto de ovo. E tudo está caro. Vai comprar cartela de ovo agora que todo mundo diz que quem compra é rico. Então eu estou bem na fita. Meu irmão, Deus ele vai proporcionando as coisas para a nossa vida. Ele vai proporcionando o melhor para cada um de nós no decorrer da nossa caminhada. E coisas melhores Deus tem para fazer nos nossos casamentos. Coisas melhores Deus tem para realizar nas nossas vidas. O interessante é que hoje poucas pessoas querem fazer a vontade de Deus. Mas querem que o Senhor abra os céus e derrame bênçãos sem medida. Meu irmão, não é assim desse jeito que funciona com Deus. A Bíblia vai nos mostrar que a gente tem que primeiro estar buscando o reino dos céus, para Ele acrescentar as outras coisas nas nossas vidas. E os problemas, irmãos, eles às vezes só faz aumentar, só faz crescer. Meu irmão, quem é separado, quem é escolhido para fazer a vontade de Deus, se ele for querer fazer mesmo a vontade de Deus, é uma batalha atrás da outra, e o Senhor dando vitória em peleja, em guerra, o Senhor vai dando vitória. Meu irmão, eu estava muito bacana, eu estava bem. Porque eu não estava fazendo a obra não, pastor. Eu estava tranquilo. Eu ia para o culto quando eu queria. A igreja quase do lado de casa. Aí Deus disse, espera aí, o senhor se lembra quando o senhor falou que no ensino aqui? Que os discípulos estavam tudo quietos. Aí o senhor pegou, chamou Saulo, disse, eu vou fazer eles se mexerem. Aí Deus disse, espera aí, esse cara está muito quieto. Ele pediu para fazer a obra e está desse jeito. Um dia desse eu disse para minha esposa, agora tu não pediu para fazer a obra, agora aguenta.
E aí Deus me trouxe para cá. Quando eu cheguei aqui, eu disse, Natasha, eu não queria nem vir fazer isso, fazer obra de Deus aqui, não. Eu queria vir, era sentar ali e vocês me recebessem bem recebido e eu ficar sentado só para congregar. Meu irmão, eu estou ficando meio confuso. Pastor Marcelo, eu estou ficando confuso. Porque eu não estou entendendo como é que as pessoas não estão conseguindo mais nem congregar. Porque vai ficar na frente de linha, vai ficar na liderança para te ver. E as pessoas só para vir congregar dia de sexta e domingo não aparecem. O pastor botou um culto de ensino na terça-feira. Começou até bonito, mas depois some todo mundo. Mas eu tenho certeza que todo dia eles pedem, Senhor, manda as bênçãos. Manda as bênçãos. Aí tu acha que Deus vai mandar assim? Não manda não, irmãos. Deus quer ter compromisso com quem tem compromisso com Ele. Meu irmão, não perde tempo de buscar a presença de Deus, não. Porque tu vai ver que mais Ele vai abençoar teu casamento. Porque o teu casamento está de pé até hoje, porque o Senhor tem guardado. No dia que Deus não guardar mais o nosso casamento, irmãos, você pode ter certeza que ele vai ser destruído, porque essa é a vontade de Satanás. Mas o nosso casamento ainda está sendo guardado porque Deus protege, porque Deus que nos livra. Meu irmão, pastor, eu sou feio que só o cacete. Mas se eu fosse querer estar traindo a minha esposa, eu duvido se não ia aparecer alguma mulher. Pergunta, pastor, se eu tenho dinheiro? Tenho nada. Todo dia chega mensagem para mim me cobrando, eu nem vejo. Eu já sei que é cobrança. Quando é ligação, então, meu irmão, pastor, nem ligue, mande mensagem mesmo que eu vejo. Que se eu me ligar, eu não vou atender, não. Porque eu penso que é os caras que estão cobrando lá. Não vou atender, não. Mas se fosse para mim fazer a vontade da carne, o prazer da carne, tu acha que não ia aparecer? Aí imagina vocês que são metidos bonitão aí. Então, irmãos, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para o nosso casamento. Vá ficando de pé que a gente vai orar pelo nosso casamento. Não vou demorar na pregação, porque Deus ainda tem mais para nós. Você pode ver que Deus, Ele sempre tem algo a mais para a nossa vida. Gostaria que todos os casais chegassem para cá, que a gente vai orar. Vamos tentar ficar aqui na frente. O espaço está um pouco reduzido, mas a gente vai orar pelos nossos casamentos, irmãos. Pedir que Deus ele venha nos livrar de todas as mazelas que aí fora existe. Porque a gente sabe que a nossa guerra, ela é constante aí fora. Nosso casamento, todos os dias, ele é bombardeado. Para que a gente venha desistir, para que a gente venha deixar a nossa esposa, para que a gente venha largar a família, para que a gente venha largar os filhos. Mas tudo isso, irmãos, venha ser repreendido em nome de Jesus. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada um de nós, agradecer a Deus pela vida do pastor Marcelo, pastor Alcineia, que nos receberam de braços abertos nesse ministério. E permitiram que a gente viesse estar fazendo isso aqui é para a honra e a glória de Deus, irmãos. Tudo que a gente faz neste lugar é tentando colocar o Senhor no centro das nossas vidas, no centro do teu casamento, no centro do teu relacionamento. Senhor, eu te apresento a vida de cada casal nesse momento. Eu quero te pedir a cobertura espiritual para a vida de cada um, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que todo espírito de contenda, de briga, de confusão dentro dos nossos casamentos,
casamento, nos nossos lares, eles venham ser repreendidos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço que venha existir a harmonia, o amor ele venha crescer, ele venha se multiplicar, Senhor, e todo espírito do diabo que se levantar contra cada casamento, que se levantar contra cada casa, contra cada família, venha ser repreendido agora em nome de Jesus. Meu Pai, eu te peço que tu venha guardar e abençoar a vida de cada casal que está aqui, protege a família de cada um, meu Deus, cobre cada um com teu sangue e com teu manto sagrado, que a união deles, meu Deus, venha ser somente fortificada todos os dias, que o casamento de cada um deles venha estar edificado sobre a rocha. E quando o mal se levantar, Senhor, para tentar colocar dúvida no nosso coração, ele venha bater em retirada em nome de Jesus Cristo. O amor venha existir, Senhor. A gente venha amar nossas esposas, a gente venha respeitar elas, e a gente, Pai, venha cuidar delas. Meu Deus, toma a direção da nossa vida. Não permita, meu Deus, que a gente venha estar ferindo elas com palavras. Não permita que a gente venha estar tocando no corpo delas sem as suas vontades, meu Deus. Eu te peço que tu venha guardar a nossa vida, quebra toda maldição, Senhor, vá repreendendo todo mal, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que tu venha todos os dias colocar amor nos nossos corações, colocar amor nas nossas vidas, Senhor, e que a união que o Senhor uniu, a gente venha guardar ela até o final, Senhor. Essa aliança que a gente fez, a gente venha lutar para preservar, Senhor, porque a gente prometeu, Senhor, que era até a morte, meu Deus, mas que a gente não vê separar, Senhor. Vai quebrando todo espírito de separação, todo espírito de discórdia no meio do casamento, venha ser quebrado das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu te peço, abençoe a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Olha aquela frase que o Martim botou ali, ó. Uma noite para fortalecer o amor. É? E que essa frase ela venha acontecer nas nossas vidas. Uma noite para fortalecer o amor. Mas não saia daqui, meu irmão, chega na tua casa querendo quebrar o pau com a tua esposa, não. Porque senão não adianta nada você vir para a casa de Deus, vir para um culto de casais, aí sair daqui, tu viu o que o pastor falou? Foi para ti. Eu já disse para te se endireitar, eu já disse para te obedecer, eu já disse. Meu irmão, não é assim que tu resolve as coisas, não. Se resolve se juntando e se abraçando e se perdoando, e aí depois o melhor acontece. Né? Que Deus abençoe grandemente os seus casamentos em nome de Jesus, que o Senhor venha estar com a presença dele sobre nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou passar para minha esposa que vai estar fazendo mais algumas coisas aqui, e você ainda vai ser mais abençoado ainda em nome de Jesus Cristo.